A história dos colégios militares ela é muito interessante. Ela praticamente confunde-se com a história do Brasil. Se nós observarmos que nós tivemos aí nos idos de 1860 a 1865 um grande conflito em que a nossa nação se envolveu, né, com o que hoje é o país amigo do Paraguai, que foi a Guerra da Tríplice Aliança, nós tivemos no transcorrer daquela guerra diversas crianças órfãs que vieram a perder os seus pais combatentes participando dessa guerra, como figuras históricas que nós temos de heróis nacionais dentro do Ceará, que é o caso do Brigadeiro Antônio de Sampaio, que é o patrono da arma de infantaria, e também do general Tibúrcio, que foi também um combatente na Guerra do Paraguai. Os órfãos, eles que estavam aí na cidade do Rio de Janeiro e em outros locais, comoveram as pessoas que, por meio de um decreto imperial do imperador Dom Pedro II, ele fez a criação dos colégios militares. O nosso colégio militar atual, ele é herdeiro da tradição de outros educandários militares que ocuparam este mesmo prédio do Casarão do Outeiro, como antigamente era chamado, hoje Casa de Eudoro Correia. E a primeira instituição a funcionar neste prédio da Santos Dumont foi a Escola Militar do Ceará, idealizada ainda na fase derradeira da nossa monarquia, no primeiro semestre do mês de março de 1889, portanto há 130 anos, e que aqui neste prédio funcionou em alguns momentos dos anos 1890. Aqui funcionou em 1892, quando o prédio foi construído, ainda no final dos anos 1870, para abrigar o antigo asilo de mendicidade. Fato que nunca aconteceu. Então, no interregno, no intervalo de tempo entre a antiga escola militar e o nosso Colégio Militar de Fortaleza, que será inaugurado no dia 1º de junho de 1919, há exatos 100 anos, nós tivemos alguns educandários privados aqui funcionando, entre estes o conhecido Colégio Nossa Senhora de Lourdes, 1º de junho de 1919 até o ano de 1938, quando ele foi extinto. E durante esse período de funcionamento, nós vamos ter daí a homenagem que hoje é prestada com justiça a ele, o à época Coronel Eudoro Correia, depois General Eudoro Correia, como sendo a figura mais proeminente. E em 1942 nós vamos ter estabelecida a Escola Preparatória de Fortaleza, uma escola preparatória de cadetes do Exército, onde jovens vinham do Brasil inteiro para Fortaleza a fim de dar continuidade ao seu sonho de serem militares, optarem pela carreira das armas. E essa instituição funcionou até 1961, quando, a partir de então, nós vamos ter todo um planejamento para já no ano seguinte, com o saudoso general Teles Pinheiro, nós vamos ter a oportunidade de ter aqui funcionando o nosso Colégio Militar de Fortaleza. E assim eu diria, começou a história da Escola Militar do Ceará, posteriormente Colégio Militar do Ceará, a Escola Preparatória de Cadetes, né, do Ceará, e concluindo com o que hoje nós temos, que é o Colégio Militar de Fortaleza. Aluno Cavalcante 556. Aluno 605 Líris. Gama, aluno 561. Com apenas 11 anos, comecei a enfrentar uma nova realidade de vida. Entrar no colégio militar teve para mim, assim como para nós todos, um significado especial. E um pouco menos, 9 anos de idade, quando me veio essa ideia, eu falei em casa, meus pais adoraram a ideia, porque tinham o colégio militar como exemplo de educação, disciplina e tudo. Então eu entrei no cursinho preparatório, eu estudava no Cristo Rei, saí, entrei no cursinho preparatório do General Carvalhedo, era um cursinho pequeno que tinha no máximo 20 ou 30 alunos, que ele preparava para o exame do Colégio Militar. E eu fiz este exame, fui bem classificado e ingressei no Colégio Militar. Nunca ninguém me impôs isso. Eu é que sempre gostei muito de desafios.
era um bom estudante e o melhor colégio à época era o Colégio Militar. Foi a quarta turma que entrou foi a nossa, né, em 65. Fizemos o exame em 64, mas o primeiro ano realmente foi em 65. Fomos estudar na escolinha do Major Aston, né, que depois passou a ser General Osório, e obtivemos sucesso nessa turma que entrou no Colégio Militar em 1971. Passado pela minha particular apreciação. Aluno da antiga escola preparatória. Seguiu carreira militar até o posto de major e sempre para manter esse vínculo com o colégio militar, no velho General Osório, quando tivemos a oportunidade de estudar, ele mantinha o seu tradicional cursinho. E eu fiz o cursinho preparatório em 77 com o Major Aston e em 78 estava ingressando no Colégio Militar. Então, no ano de entrada, 1978. A necessidade foi esse aproveitamento, de ser o instrutor dos outros alunos do Colégio Militar. Fiz o concurso para admissão no Colégio Militar e ingressei no Colégio Militar em 1985. A gente é um desejo tão grande, porque a gente tem que passar pelo concurso, tem que estudar e presta o concurso. Então, assim, foi uma primeira grande vitória da minha vida. Então, porque era um desejo muito grande de estudar lá, de estar lá. Quando eu entrei lá, eu aproveitei assim cada minuto, fiz grandes amigos, aprendi assim, eu acredito que grande parte do que eu tenho noção hoje de ser humano e tudo eu aprendi lá. Para mim, certo, tem um significado muito grande. Eu sou órfão de militar. Então eu entrei aqui por ser órfão, que é a finalidade do colégio. O colégio foi criado para atender os órfãos dos militares. E aqui eu formei todo o meu caráter, tive gosto pela carreira militar e fui até o posto de coronel quando eu saí do Exército. Para mim foi a minha história de vida. Para mim, apesar de não ter essa parte, até hoje estou com meu pai aqui, mas meu pai foi ex-aluno daqui. Na época que eu estava aqui, ele foi comandante do corpo de alunos. Tenho vários outros parentes que são militares e do mesmo jeito como ele foi onde a gente se formou aqui dentro. É uma escola de formação mesmo, não só de ensino teórico, mas de formação da pessoa, do caráter. Aluno número 009, Ronald. Saraiva 394. 346. E era um Arthur, 3 Ponte, 5 Correia Lima, eu acho. 7 era o Paiva, 9 era o Peixoto e por aí vai. Foi a primeira grande experiência de nossas vidas. Era um mundo completamente diferente. Existia compromisso, respeito, disciplina, organização. Existia amizade e espírito de luta. Qualidades com as quais estamos nos encontrando nesta reunião de velhos conhecidos, amigos que agora revemos nesta troca de lembranças e novas ideias. A educação no Colégio Militar, ela é baseada, assentada em 2 grandes princípios para nós. O primeiro, nós buscamos dar ao aluno uma educação de qualidade, que o aluno possa competir nos mais concorridos concursos, fazendo parte aí do que nós diríamos de uma elite da sociedade brasileira. E o segundo princípio que nós assentamos são os valores reconhecidos pelo Exército Brasileiro e, logicamente, que são valorizados pela sociedade, como a lealdade e a honestidade, a iniciativa e nobreza de atitudes, disciplina e camaradagem, estudo e amor à cultura, além de respeito às normas do colégio, porque acreditamos que quem consegue respeitar as normas do colégio, no futuro certamente irá respeitar as leis e as normas do local onde estiver trabalhando. Embora o Colégio Militar seja um colégio que prima pelo ensino tradicional, mas ele sempre procura se atualizar em relação às propostas pedagógicas contemporâneas. E face a isto, nós, educadores, sempre tivemos um bom relacionamento com os nossos alunos. Há sempre essa preocupação com a afetividade nas relações entre os mestres e os nossos
discentes, algo que é fundamental para uma relação entre professor e aluno. Primamos muito pelo lema do grande pedagogo Jean-Henri Pestalozzi, que dizia que o amor é o eterno fundamento da educação. Vários professores, eu acho que marcaram a minha passagem no Colégio Militar. Eu tenho medo de esquecer de algum importante, mas um que marcou não só o Colégio Militar para mim, mas a transição do Colégio Militar para o ITA depois, foi o professor Fernando Rego, que era um professor de desenho geométrico. Coronel Facó. Coronel Facó, ele era um aficionado pelo Fortaleza, era doente. Aí chamou o aluno para ir para o quadro e o aluno tirou uma nota 4. Aí um lá de trás gritou, professor, ele é torcedor do Fortaleza, então é 6. Aí deu nota 6 para ele, né? Aí tinha aqueles outros, Coronel Veta, que era o terror dos alunos aqui, que era assim, demais, sabe? Ele exigia muito dos alunos, mas hoje muitos deles agradecem ao Coronel Veto, que sabe da matemática, né? Se empolgado na sala de aula, escrevendo uma equação, e o quadro ficou pequeno e ele entrou na parede lá, fazendo o giz em cima da tinta da sala de aula e todo mundo rindo porque ele empolgado, a equação ficou grande demais e ele entrou na pintura da sala, deu prejuízo ao colégio, viu? Eu acho que era o João Alencar, o famoso João das Éguas na época, né? E ele foi entrando, ele ou foi o Veta, eu fui o Coronel Veta, eu não sei se foi o João Alencar ou se foi o Veta. O professor, o Coronel Nunes, você lembra do Coronel Nunes? O Nunes é peça-chave no ensino aqui do colégio. Ele tinha uns assuntos que ele gostava muito de falar. E aí a gente, quando estava cansado da aula, a gente começava a abordar esses assuntos. E aí ele saía completamente do rumo da aula para falar desses assuntos. Chegava a hora que ele disse, vocês estão me enganando. Voltava para a aula. Docentes, a parte de professores, os alunos levavam muito bem. Agora, a parte de monitoria era que tinha, eu acho, mais atrito, né? Existia um nome aqui que eu acho que se eu falar esse nome... Tatu? Não, era o Capitão Wagner. Eu acho que ninguém esquece dele, não tem. Eu acho que uma das personagens mais marcantes aqui na época do Colégio Militar era o Carrasco Wagner, né? Hoje é uma pessoa queridíssima, todo mundo gosta dele, curte futebol aí, toda sexta-feira ele está aí jogando bola, essas coisas. É convidado para todas as festas que o pessoal faz. É uma pessoa de coração. E o professor Olavo Colares, carinhosamente conhecido na turma como Mestre dos Magos, não pela altura, que pelo contrário, ele era 3 vezes o tamanho do Mestre dos Magos da Caverna do Dragão, mas pela careca, pelo jeito do cabelo, assim, carinhosamente conhecido como Mestre dos Magos. Então ele tinha uma marcação com o pessoal que sentava à retaguarda, sabe? Vou até revelar nomes. Então os alunos Luciane, Marcos Paulo, Alfredo, Rômulo, era um quarteto que sempre que o Olavo Colares entrava na sala, ele entrava na porta, olhava para nós quatro e falava assim, ó, para fora. Mas professor, a gente não fez nada para fora que eu sei que vocês vão fazer, então já estou botando para fora que é para evitar o transtorno. Então essas e outras aí ficou marcado e a gente brinca com isso até hoje. Aluno GUY 429. Bastos 687. Coronel Alencar, que é antológico, ele morava próximo daqui, meu professor de matemática, grande professor, a falar aqui. E eu sei que ele vinha entrando pelo portão lateral, né? Portando pelo portão lateral, que só entrava viatura. Aí um soldado, um porteiro muito seguro, deu continência. Com licença, coronel. Coronel, aqui só pode entrar viatura. Aí ele usava sempre uma vara para dar aula, para não sei o que, tudo. Aí Aí andou 3 passos atrás e botou aqui a bengala, a bengala não, a vara, né?
e entre as pernas e aí passou. Basta te dizer que eu era um aluno mediano, mas mediano para menos, né? E eu, na minha época de vestibular, eu fiz o vestibular no ano que terminei aqui, terminou o ano, eu fiz o vestibular e passei em 12º lugar geral, em 2º lugar da Humanidades. E eu fiz para economia. Na época eu fiz economia, depois eu fiz direito. Eu hoje sou educador, né? Então, na verdade, eu tenho uma vivência que a gente traz toda essa bagagem da escola, né? Então, a bagagem que hoje eu tenho aqui no Colégio Espaço Aberto, eu com certeza, muita coisa eu trouxe dos exemplos que eu tive em época de colégio militar. Eu acho que o respeito ao professor, acho que é uma das coisas mais importantes, a questão de dar o apoio instrumental, metodológico, apoio mesmo para fazer com que a profissão seja entendida como uma profissão importante, essencial para o nosso país, tudo isso eu tenho colocado. E eu sei como o Colégio Militar faz isso muito bem feito. Não havia discussão ou nenhum tipo de doutrinamento político. O objetivo da escola era formar bons brasileiros com um nível bom de educação, com bons conceitos morais, cívicos. Então, na minha turma eu tenho desde colegas que têm um viés bem direitista e sempre tiveram, mesmo quando passou por todas essas direcionamentos do governo, dos governos brasileiros nos últimos anos, como pessoas que têm viés no outro espectro político. Nossos professores do Colégio Militar, eles eram pessoas que realmente aliavam o lado educacional com o lado puramente acadêmico. Nós tínhamos um código de honra, então nós fazíamos prova sem ter a necessidade de alguém olhando, porque nós assumimos a responsabilidade de não estar com ninguém. O que eu acho uma das grandes vantagens que o Colégio Militar nos ensinou e nos passou foi você ser igual a todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Lá, quem tinha ou que não tinha era igual, era tratado por igual. Mas a gente tem que saber, primeiro, que a coisa mais importante do Colégio Militar é o aluno. E se não tivesse aluno, não tinha Colégio Militar. Então, a gente tem que estar preparado para receber, sabe que eles vão ter um período de adaptação ao colégio, depois então, eles vão se engajando. A gente passa a ter coisas que lá fora nós não conhecíamos. Por exemplo, nós passamos a ter uma companhia, nós passamos a ter uma turma com a identidade própria, a gente passava a ter uma educação física que lá fora não existia, era apenas uma brincadeira de rua, né? Então a gente passa a ter uma disciplina, onde a disciplina passa a ser o diferencial para que nós possamos ter do colégio a satisfação, a vontade da gente poder querer ser destaque. O interno tinha muitos bons atletas, então tinha aquela corrente de atleta, era tudo voltado para ser atleta. Nosso time de internos era praticamente o time do colégio. Os atletas, a maioria muitos internos eram atletas do colégio, porque a gente estava aqui dentro e a gente aproveitava muito tempo praticando esporte. Nós já tivemos aqui o Colégio Militar de Fortaleza, a base do Círculo Militar era o Colégio Militar. Nós passamos 10 anos sem perder nenhuma categoria no basquete cearense, que o professor Benjamin, que era do Colégio Militar, era o técnico. Eu, como técnico de voleibol, também nós passamos muitas vezes, nós fomos 6 vezes campeões das Olimpíadas dos Colégios Militares, né? Nós tínhamos uma estrutura muito boa, o Colégio Militar sempre formou bons atletas. O atletismo nosso também era o Zé Valdo Gonçalves, depois eu fiquei operado como técnico. Também nós sempre formamos grandes atletas. Hoje, o Colégio Militar tem atleta de nível nacional, atleta de salto em distância, de salto em altura nosso, atleta que passou de 2 metros no salto em altura, atleta que hoje faz mais de 7 metros no salto em distância. Então, são atletas que estão no ranking. Eu sempre mantive assim, um preparo físico abaixo da média, né? E me recordo, na educação física, tinha um amigo muito próximo, o Daniel, que também tinha assim, a mesma forma física, mais ou menos a mesma forma física. Então a gente normalmente enrolava a educação física. Na hora de correr, a gente ia ficando para trás e normalmente os 1.200 metros a gente fazia em 800 metros, né?
para poder andar menos, né, correr menos e tirar proveito da baixa performance para fazer menos atividade física. E um dos nossos instrutores percebeu a malandragem, né, e botou a gente para puxar a corrida. Só que tinham vários atletas na turma, gente que corria de verdade. Você imagina o sufoco que era, né, vez por outra ter que puxar a corrida, né, de uma turma muito mais bem preparada fisicamente. O interessante é que nós tínhamos um esporte bem peculiar, se chamava caranguejobol. Então a gente tinha que ficar segurando com as duas pernas e os dois braços, então chutava-se a bola, não podia ficar sentado, era andando como um caranguejo, era o caranguejobol. Então isso era muito interessante. Todos, eu pelo menos me sinto assim, temos uma dívida de gratidão impagável com o Colégio Militar. Lá nós tivemos muito mais do que um bom ensino, muito mais do que bons professores, dedicados professores, uma formação cidadã. Você aqui aprende em diversas formas, tanto com o professor, quanto com os instrutores, quanto com os monitores, que vale a pena lembrar que existe a figura do monitor aqui que nos ensina bastante. Principalmente nós, garotos que entramos aqui ainda sem muita formação, a gente tem muito conteúdo, a gente recebe muito conteúdo disso aí e sai para a vida aqui com uma formação muito grande. Honestidade, disciplina, responsabilidade, caráter, autoconfiança e tudo isso é despertado no nosso dia a dia. Aluna Camila Florencio, número 886. Aluno Cajuás, 1540. Aluna Júlia Viana, 136. Aluno Henrique Holanda, número 17. O Colégio Militar para mim foi um pai responsável. As lições desta escola ajudaram uma mãe viúva, minha mãe, a criar um filho cheio de esperança e obstinação para enfrentar a realidade da vida. Ele ensina, prepara a gente para a vida, para quando a gente sair daqui, a gente entrar no mercado de trabalho e ter toda essa noção de responsabilidade, de respeito, tudo isso é muito importante. Você vê nas formaturas de aniversário do colégio, 6 alunos vêm para reencontrar todos os companheiros de turma. É uma coisa que fica eterna, que fica marcada. E não só com os alunos, mas sim com os professores também. Os professores a gente já acaba conhecendo, eles acabam contando da história deles, a gente se inspira neles. Então é uma relação assim bem incrível, tanto que a gente tem com os outros colegas, tanto com os professores e profissionais que a gente acaba conhecendo. As escolas geralmente, elas não são tão antigas assim. E quando a gente fala 100 anos, vem à mente todas essas outras pessoas que participaram daqui, que passaram por aqui, que fizeram história na sociedade. E eu sinto muito orgulho de saber que eu estudei na mesma instituição que essas pessoas tão importantes fizeram parte também. Como às vezes eu vou em algum lugar e as pessoas me veem fardadas, eu estudei no colégio, e eu penso, poxa, que orgulho que eu tenho de ter partilhado da mesma história dessas pessoas. É muito gratificante ter essa oportunidade. Nós temos, além dos alunos, que aqui são 780 alunos, nós temos professores que chegamos a atingir a meta de 95 professores que atuam diretamente para ensinar os nossos alunos. E temos o corpo permanente, aqueles que trabalham para o funcionamento da escola. E temos aí mais 230 entre oficiais, subtenentes e sargentos. E temos também os funcionários civis, que são fundamentais para proporcionar essa rede de apoio, dar-nos a estrutura e a tranquilidade para que o aluno tenha aí uma educação de qualidade e todo o conforto para desenvolver as suas atividades. Quando eu era o coronel aluno, foi o primeiro ano de meninas no Colégio Militar. Então foi um choque para todo o colégio, né? Como eu vi em 89, eu confesso que achei preocupante. Porque eu tinha a cabeça lá de 73, quando eu saí. Eu tinha aquela cabeça lá de 18 anos. E a gente sabia o que é que sentia aqui. Só macho e fim de semana quando a gente saía, né, para ver mulher. As mulheres tomaram de conta do colégio. A primeira turma foi de 1989, portanto, neste ano 2019, completam-se 30 anos. E de lá para cá, basta observar os nossos quadros de honra e vermos lá as meninas que tiveram a oportunidade de se destacar como coronel aluna, nós vamos ver que as mulheres têm tido um papel preponderante na nossa instituição. Tivemos, quando aqui entramos, a oportunidade de ainda acompanhar o trabalho como coronel aluna da primeira mulher a ocupar essa função,
aluna do terceiro ano, a Ládia, que é uma menina brilhante. Quanto à importância de fazer parte da primeira turma mista ou de ter sido a primeira coronel aluna do Colégio Militar de Fortaleza, eu acho que nenhuma de nós, meninos, que adentramos em 1989, tínhamos essa dimensão. Simplesmente ficamos muito felizes da acolhida, fomos sempre muito bem acolhidas, né? Assim, eu me lembro muito bem de que nós éramos quase os bonequinhos do Colégio Militar quando entramos no sexto ano. E isso era muito gratificante, era muito legal mesmo de sentir. Era separado só a questão de vestiário, mas as atividades eram todas juntas, né? A turma era todo mundo junto, menino com menina. Era bem tranquilo, eu não via muita diferença em relação ao feminino e masculino lá, não. Eu tenho muitos amigos meninos. A princípio, foi até mais fácil fazer amizade com os meninos do que as meninas. E é legal ter essa interação entre os sexos, porque você tem vários pontos de vista diferentes para várias coisas. No começo, elas não podiam chegar perto dos alunos. Tinha aquelas... tinha Dona Rita, Erialda, que tomavam conta delas, que não deixassem nenhum aluno se aproximar. Mas aí com o tempo elas foram namorando, foram abrindo mais, né? E hoje tem muitas delas casadas com ex-alunos. Estudaram junto e casaram. Eu diria que a abertura dos colégios militares para a entrada das meninas foi um grande sucesso. Isso aí permitiu para nós, além de abrir essa oportunidade para as meninas que desejavam estudar conosco, que até mesmo têm vocação para a carreira militar, como também, eu diria, humanizar o Colégio Militar. O Gerardinho, eles me chamam, Gerardinho, né, a altura dele, eles me chamam sempre que eu sou a musa deles, eu sou aquela a minha rainha. Ali é a memória viva do Colégio Militar. Então ela sabe de tudo, ela é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que tem dado uma contribuição magnífica. Eu acho que esse centenário, a Neide responde por mais da metade desse centenário, né? É mais de meio século de dedicação. Mais à frente da vida, com a minha formação em medicina, eu tive a oportunidade de tratá-la da visão e isso foi uma forma muito especial para mim de retribuir todo aquele ensinamento, todo aquele carinho que ela dedicou a todos nós e eu pude retribuir isso de uma forma que o colégio me ensinou a ser, né, para o futuro e no futuro eu pude retribuir isso de alguma forma para a Neide. Que mais ama o Colégio Militar e acredito que seja correspondida nesse afeto pelos que aqui passaram. Embora haja sempre por parte dos garotos, hoje já cinquentões, alguns sessentões, um relato em relação à beleza da Neide, sobretudo quando eram adolescentes, nos anos 70, nos anos 80. Aluno 720, Roberto. Sobreira 348. É um colégio que eu já abraço como abraçaria meu pai se ainda estivesse vivo. Pois os conselhos e os ensinamentos que eu levei até aqui me ajudaram, em grande parte, a obter as conquistas da vida. A graduação era, ao final de cada ano, uma composição das notas acadêmicas e outros conceitos, como a avaliação dos monitores, ordem unida, atividade física. Isso era composto, o maior peso era acadêmico e cada turma tinha seus graduados. E o primeiro oficial aluno fui eu, no Colégio Militar. Eu fui tenente aluno já ainda no ginásio. E é um orgulho, aquele menino comandando o pilotão com espada era um sucesso, né? Entrava depois nos treinamentos com a espada, era todo mundo da minha turma querendo ver a espada e tal. Foi um orgulho muito grande isso. A lembrança que eu tenho como comandante aluno deste colégio é um pouco diferente da vaidade. Eu me lembro, na realidade, do Coronel Vetter, que era o nosso professor de matemática, e muitos alunos ficavam em recuperação na cadeira dele. E espontaneamente nós, melhores alunos, víamos no fim de semana para esta casa justamente para dar aula particular a esses nossos colegas. Os alunos que eles tinham uma melhor conduta, né? Geralmente os alunos que tinham boas notas
e que não recebiam punições, que de certa forma seguiam as regras impostas pelo colégio e tudo. A gente era convidada a participar da Legião de Honra do colégio. Participar da Legião de Honra significa uma responsabilidade a mais e também honra, né, por poder fazer parte de um grupo que é exclusivo. Recebiam essa graduação e acabavam sendo os comandantes dos batalhões escolares em ordem unida, em educação física. É um conceito interessante porque isso também desenvolve nesse grupo noções de liderança, noções de organização. Eu acho que me ajudaram muito, né? Na época do 7 de setembro, né, tinha uns que iam para infantaria, outro para artilharia, outro para cavalaria, né? Eu e um grupo, a gente ia sempre para artilharia. Por quê? Porque a gente uma chave ia em cima do caminhão. E ainda tinha direito de esconder refrigerante, alguma coisa dentro do caminhão para beber. Os infantes iam na frente e a gente só via caindo, né? Do pessoal da cavalaria também se dava muito bem, né? Mas o ano só começava para a gente da cavalaria em agosto, dia 1º de agosto. E, obviamente, 7 de setembro era o principal evento de desfile anual. Era um desespero, porque o nível de... desespero para os alunos, porque o nível de prática e o nível de cuidado com o uniforme, e o uniforme às vezes mudava, tinha barretina, que era um chapéu extremamente pesado. A gente desfilando na Avenida Duque de Caxias, eu participava da cavalaria, com aqueles cavalos com ferradura, em plena Duque de Caxias, a população aplaudindo, a gente com a idade, né, ainda muito criança, 13, 14 anos de idade, aquilo era uma maravilha, a apoteose, né? Com os meus grandes amigos generais, que tenho muitos, que às vezes eu nem chamo de general, eu chamo pelo nome, é o Carlinho, o Paulo Sérgio, né? Tem tantos que eu conheço, que eu tenho como se fossem aqueles alunos pequenos, aqueles meninos, né, para mim. Dentre eles, alguns que foram para a carreira militar, né? Hoje tem prefeito, tem governadores, tem deputados que foram, que vêm ao colégio com a maior alegria do mundo, sempre que se encontra com a gente nos cantos, pergunta como é que vai o nosso colégio. O que estamos fazendo não é apenas uma reunião de garotos crescidos, mas uma confraternização de famílias. Tem a turma do Gerardinho, que é do Fernando Gondim, do Ciro. Tem a turma do Diogo, né, do irmão da Adriana também. Todas essas turmas aí que eu conheço ali todos. Né? Tem colegas meus que vieram desde a época do Cristo Rei, que foi o Pio Rodrigues Neto, meu amigo Pio. Então ver o Colégio Militar fazer 100 anos é olhar para trás, mas principalmente olhar para frente. Olhar para trás, ver o quanto ele foi importante na formação de tanta gente que por ali já passou, assumindo os mais altos cargos, locais, nacionais ou internacionais, cientistas, oficiais de todas as forças, políticos, enfim, ali é um celeiro, né, de bons brasileiros. Me lembro bastante da aula de inglês do professor Coronel Inácio Montenegro, que nos ensinou a dizer em inglês "tala nada tara", com sotaque americano, e isso me valeu muito porque hoje eu sou engenheiro civil, trabalho nos Estados Unidos, no Departamento de Estrada de Rodagens do estado de Minnesota, e faço parte do grupo de gerenciamento da empresa com bastante sucesso. Sucesso que veio com o esforço, o estudo, o aprendizado e a dedicação que o Colégio Militar passou para mim. E também nós temos na nossa turma médicos, o oftalmologista, que é o Leiria. O nosso grupo é tão unido que fez o uniforme da turma Presidente Castelo Branco, e a gente, mais uma vez, estaremos presentes em todos os eventos que o Colégio Militar, a Associação dos Ex-Alunos patrocina. Então, hoje, nós nos reunimos, desde a época, fazemos reuniões anuais, temos nossas confraternizações anuais, e começou-se a assim, fazer reuniões mais periódicas. Então, nós nos juntamos para nos lembrar dos colegas, dos professores,
do aprendizado, da disciplina, dos casos nossos que passamos. Então faz com a congregação, faz nós sentimos em casa. O colégio ensinava muito essa questão da solidariedade entre os amigos, do companheirismo, e acho que a gente tenta, de certa forma, trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os grupos aos quais a gente faz parte. O Colégio Militar tem uma coisa muito interessante, ele cria uma família. E como eu passei 3 turmas, em todo canto que eu chego tem um amigo do Colégio Militar. Então outros amigos civis dizem assim, vem cá, quantos alunos tinha esse Colégio Militar? Porque em todo local que tu chega, tu tem um amigo do Colégio Militar. É que a gente volta a ser criança de novo. Naquele meio, não é como se eu tivesse 60, é como se eu tivesse ainda meus 11 anos quando eu entrei aqui, certo? Brincando, sentindo aquele prazer de estar junto com aqueles camaradas que fizeram parte e continuarão fazendo parte da minha vida. A gente tinha a sorte de encontrar um amigo quando viajavam para a cidade e juntávamos esse contato, que hoje temos essa relação de grupo de ex-alunos. E que até hoje, acredito que todas as turmas, assim como a minha se encontram. Hoje, atualmente, muita gente não liga para a questão da história. E aqui o colégio, as instalações físicas, mas dentro desses 100 anos existe esse conteúdo imaterial aqui do colégio, que é importantíssimo. Tão importante quanto essas colunas, quanto essas paredes, quanto essa edificação. Porque é uma coisa histórica, a gente passou por aqui. É uma instituição que existe há muito tempo e formou muita gente está servindo à sociedade, através por meio da formação de cada um, seja como médico, engenheiro, veterinário, jornalista. Isso para nós é um sentimento importante. Tanto é que a gente prefere evitar de usar o termo ex-alunos. Nós buscamos chamar de antigos alunos, para que em momento algum eles sintam-se fora da nossa casa. E assim trabalhamos, buscamos montar anualmente os encontros, que normalmente ocorrem por ocasião do aniversário do colégio. É lindo ver as turmas aqui participando das atividades e também em outras oportunidades que convidamos antigos alunos para virem ministrar palestras aos atuais, dar conhecimentos e até mesmo experiências de vida, de que maneira que o Colégio Militar foi importante na carreira deles. Atualmente, cada um de nós tomou um rumo diferente. Existem militares, médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, professores, políticos e outros profissionais liberais respeitados na sociedade, pelo exemplo e capacidade de superar desafios e problemas. Muito obrigado às Forças Armadas por ter me propiciado essa oportunidade. Que o colégio continua produzindo grandes pessoas, e grandes profissionais. E depois de 18, 19 anos, tive a satisfação de retornar para a mesma unidade, agora como comandante. Então, uma satisfação pessoal, rever antigos camaradas aqui de farda, tanto do Colégio Militar quanto do 23BC. E eu acho que isso que o Colégio Militar faz hoje, atualmente, as melhores escolas do mundo fazem. Eu acho que quando a gente olha os grandes sistemas educacionais do mundo, o que eles promovem, o que eles conseguem fazer é o que o Colégio Militar conseguiu fazer. É que o Colégio Militar, de fato, ele permite que se perpetue esse sentimento de afetividade, esse vínculo, que é um vínculo realmente familiar. Somos respeitados porque aprendemos a respeitar. Damos o exemplo e vamos continuar assim, pois nosso espírito é de luta. Para frente, custe o que custar. Então é muito gratificante a gente perceber que esse sistema vitorioso de ensino vem vencendo e vem se superando ao longo dos anos até chegar finalmente ao seu centenário. Isso prova que realmente o colégio tem muito a ensinar para muitas gerações e com certeza isso se perpetuará pelo próximo centenário. É quase inacreditável, depois que você olha para trás, e saber que você faz parte de uma história imensa,
não são 10 anos, são 100 anos. E o colégio militar é a origem de tudo. A dedicação aos estudos, a nossa persistência, a escolha pela carreira militar, é uma soma de fatores que me faz hoje me sentir altamente realizado profissionalmente, pessoalmente. O Colégio Militar é uma escola de educação, de disciplina, onde a gente aprendeu a hierarquia e principalmente a ética, né? Dependendo da aceitação que hoje a gente está vendo que é muito grande, esses colégios militares têm que proliferar, porque é um ensino de qualidade, é o padrão militar de ensino. Essas experiências elas vão se decantando com o tempo, né? Eu acho que toda experiência nossa, a gente precisa de um certo tempo, de certo distanciamento, para julgar o quão impactante ela foi na vida. Uma vez, numa palestra, o capitão Adir, que era o nosso comandante de companhia, disse: aproveitem esta época. São essas amizades do Colégio Militar que ficam. Esta escola que me formou para ser o homem que eu fui na Marinha, para me mostrar o caminho do certo e do errado, dos valores essenciais. Porque as pessoas às vezes se preocupam muito com o acidental, esquece a essência, que é o ser, não o ter. E o que eu tenho, tudo eu consegui aqui. Do comandante ao um soldado, um aluno, todos eles têm um carinho muito grande. Isso é muito bom para mim. São vários valores, entendeu? Que a ética, eu acho que tudo isso aí é o que o Brasil está precisando. Que a casa vai continuar, que a gente vai continuar aqui trabalhando em prol da educação alencarina. Eu não consigo me imaginar como pessoa sem os elementos, sem os fundamentos que o colégio me ajudou a desenvolver. Foi, é e será sempre uma grande formação de grandes lideranças e grandes cidadãos brasileiros. Ter construído grandes amigos. E o futuro a Deus pertence e ir para frente custe o que custar. Esse momento é um momento histórico para o colégio e para mim, o Coronel Evangelista, é um momento de extrema emoção, em que eu levo o meu sentimento de antigo aluno e hoje comandante, vivos na minha memória, vivos no meu coração, e digo, a cada dia eu me emociono quando eu escuto os nossos alunos cantando a canção do colégio ou fazendo aquele nosso tradicional brado que é o Zunzaravá. E ao colégio nada? Tudo! Então como é que é? Zunzarabalho, Zunzarapiz, oqué, 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 zum! Pinguelim, 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 zunga, 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 catmarimbau, catmarimbau, eixau, eixau, colégio! Que Zunzarabalho, Zunzarapim, oqué, 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 eixau, 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 catmarimbau, catmarimbau. Mais ou menos isso. 40 anos depois, hein? E para todos os jovens que pretendem um dia ser do Colégio Militar, todos que passaram por esse casarão, todos que fizeram parte desses 100 anos, brigue pelo seu sonho, custe o que custar. Bom, é uma honra para mim participar desse centenário do Colégio Militar de Fortaleza, um colégio que fez e faz história e que milhares de alunos passaram por aqui, hoje grandes nomes, renomados, e o exemplo do Colégio Militar para a educação, para a formação e para a história do nosso estado. Olha, para mim é uma honra ímpar, porque eu fiz o Colégio Militar 7 anos. Eu sou o primeiro general de Coastrela genuinamente cearense, quer dizer, que cursou todo o Colégio Militar de Fortaleza. Então há uma gratidão aos professores, aos mestres, aos instrutores de educação física, toda essa base que nós temos, que nos fizeram chegar até onde nós chegamos, a gente deve, além dos pais, aos mestres que nos ensinaram, que foram rigorosos, que cobraram. E o Colégio Militar é tudo isso, é um ensino de qualidade, disciplina, hierarquia. Estamos muito felizes, honrados. Eu, triplamente, primeiro por ser comandante militar do Nordeste, ser da terra e ter sido ex-aluno. Então me sinto muito gratificado, como todos nós, né? Estamos em festa. Posso dizer, é um imenso orgulho estar à frente dessa instituição centenária, de ver essa garotada que está assentada em bons valores e estudando para construir um país melhor.